Olá, eu sou Manuel Dias, professor de Ciências Fisiológicas do curso de Biomedicina da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. E hoje nós iremos falar de transporte através da membrana. A difusão simples é um mecanismo de transporte através da membrana que ocorre a favor do gradiente de concentração. Existem duas formas diferentes de acontecer o transporte através da membrana por meio de difusão simples. O primeiro, sem a ajuda de proteínas. O oxigênio, o gás carbônico, o nitrogênio são gases que conseguem atravessar a membrana plasmática sem a ajuda de proteínas, porque são substâncias pequenas, mas não só por isso, essas são substâncias lipossolúveis. A capacidade de transporte desses gases de um meio para o outro vai depender da sua capacidade de difusão. Quanto mais fácil a substância é capaz de passar através dessa membrana, maior a sua capacidade de difusão. A capacidade de difusão do gás carbônico, por exemplo, é 10 vezes maior do que a capacidade de difusão do oxigênio. A outra forma de difusão simples é através de um canal proteico. A proteína é uma proteína transmembrana, ou seja, que ela atravessa a membrana, assim permite a passagem de alguns íons do lado mais concentrado para o lado menos concentrado. Outro mecanismo de transporte através da membrana é a difusão facilitada. A difusão facilitada vai ocorrer também sem gasto de energia e a favor do gradiente de concentração. No caso da difusão facilitada, o íon se conecta à proteína, modifica a estrutura dessa proteína e a partir da modificação da estrutura da proteína ocorre o transporte através da membrana. Todos nós sabemos que a proteína é formada por cadeias de aminoácidos que se entrelaçam por atrações químicas através de ponte de sulfeto, pontes de hidrogênio, e quando ocorre a interferência de um íon com a sua carga positiva ou negativa, essas pontes de sulfeto e de hidrogênio elas se desfazem, modificando a estrutura da proteína. E ao modificar a estrutura da proteína, você vai observar a passagem do íon de um meio para o outro. Ou seja, o transporte por difusão facilitada vai acontecer através dessa mudança conformacional de uma proteína que está localizada na membrana plasmática, não necessariamente atravessa essa membrana, mas que precisa de uma mudança conformacional para que a substância passe do meio intracelular para o meio extracelular ou do meio extracelular para o meio intracelular. Já o transporte ativo ocorre com gasto energético, com gasto da nossa moeda energética, o ATP, e é exatamente essa energia proveniente do ATP que promove a mudança conformacional. O ATP é quebrado, a energia é liberada, essa energia muda a conformação da proteína, proporcionando a passagem dos íons do lado menos concentrado para o lado mais concentrado, ou seja, contra o gradiente de concentração. E assim vai ocorrendo o transporte através da membrana por meio de gasto energético. Essa energia que é gasta através do transporte ativo acaba se acumulando no meio intracelular ou no meio extracelular, mas ocorre um acúmulo energético. Esse acúmulo energético favorece mais dois tipos de transporte, o cotransporte e o contratransporte. Tanto o cotransporte como o contratransporte são chamados de transporte ativo secundário, porque utilizam energia proveniente de outros processos energéticos. Em relação ao cotransporte, todas as vezes que vocês ouvirem falar de cotransporte, lembre de colaboração, porque uma substância localizada no meio se conecta à proteína, facilita a conexão de outra substância e essas duas substâncias conseguem atravessar essa barreira de forma colaborativa. Uma substância se conectou à proteína, facilitou a conexão de outra substância e, consequentemente, ao modificar a estrutura proteica, essa estrutura proteica lançou as duas substâncias de um meio para o outro, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, utilizando a energia acumulada de outros processos. Um exemplo de cotransporte é o cotransporte de sódio, onde a proteína se conecta ao sódio, facilitando a conexão da glicose, e a partir daí a glicose e o sódio são lançados do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Como vocês podem perceber, o cotransporte de sódio é extremamente importante para a manutenção da glicemia sanguínea, por exemplo, onde a glicose ela não consegue atravessar as barreiras, mas com a ajuda de proteínas específicas que se conectam ao sódio e permite a conexão da glicose, elas conseguem passar de um meio para o outro. Já no contratransporte, toda vez que vocês ouvirem falar desse mecanismo, lembrem de troca de íons.
Nesse processo, existe uma proteína que é capaz de se ligar a um íon positivo de um lado, um íon positivo de outro lado, e através de mudança conformacional da proteína, ocorre uma troca iônica. Por exemplo, sódio, hidrogênio, sódio positivo, hidrogênio positivo. Ocorre troca iônica. E essa troca iônica faz todo sentido quando você precisa controlar a acidez sanguínea, determinada pelo H+. Então, se eu tenho muito H+ acumulado, eu troco esse H+ por sódio e assim eu consigo eliminar esse H+ com mais facilidade, por exemplo, através da função renal. Espero que vocês tenham gostado desse breve comentário sobre transporte através da membrana. Por hoje é só e até mais. Existe o transporte ativo, que através do gasto de energia, existe o transporte ativo